Ponteiros. Só de ouvir essa palavra, muita gente que programa em C já sente até um arrepio. Mas e se eu disser que, apesar da má fama, eles são uma das ferramentas mais poderosas que existem? Que eles permitem fazer coisas que de outra forma seriam impossíveis? Pois é, bora desvendar esse mistério juntos e transformar esse medo em domínio total. Ok, vamos começar com um quebra-cabeça clássico. Imagina só, uma função feita para trocar o valor de duas variáveis. A lógica parece perfeita, o código compila que é uma beleza, mas na hora que roda, nada. As variáveis continuam iguaizinhas. Ué, o que está acontecendo aqui? Por que uma função tão simples falha desse jeito? E aqui está o X da questão. A função parece certa, né? Mas os valores originais, x e y, continuam lá, intactos. O segredo aqui está num conceito fundamental em C, a passagem por valor. Pensa assim, é como se a gente desse para a função uma fotocópia dos nossos documentos, e não os originais. A função pode rabiscar, amassar, fazer o que quiser com as cópias, mas no final, elas vão para o lixo. E os documentos originais continuam perfeitos na gaveta. Para resolver esse enigma, a gente vai ter que bancar o detetive e ir até a cena do crime, a memória do computador. É lá, bem no coração do sistema, que a gente vai encontrar as pistas para entender por que a nossa função de troca não funcionou. A memória RAM é basicamente a mesa de trabalho do computador. É diferente do HD ou do SSD, que são tipo um arquivo onde as coisas ficam guardadas por muito tempo. A RAM é onde a ação acontece, sabe? Onde os papéis estão espalhados, onde os cálculos são feitos. É super rápida, super dinâmica. Só tem o detalhe. Assim como a gente limpa a mesa no fim do dia, quando o computador desliga, tudo que está na RAM, puff, desaparece. Um jeito bem legal de imaginar a memória é pensar nela como um corredor gigantesco, cheio de escaninhos, um do lado do outro, até onde a vista alcança. Para quem já mexeu com arrays, essa ideia é bem familiar. Cada caixinha dessas consegue guardar exatamente 1 byte de informação. É assim, de forma bem simples, que o computador organiza tudo. E aqui vem a pista mais importante. Cada um desses escaninhos, ou células, tem um endereço único. É como o número de um apartamento, não tem erro. E esses endereços a gente costuma ver em hexadecimal, como está aí na tabela. E olha que interessante. Dados diferentes precisam de espaços diferentes. Um caractere, como a letra H, cabe num apartamento de 1 byte só. Já um número inteiro é mais espaçoso. Ele precisa de 4 bytes para morar. Certo, então a gente já sabe que tudo na memória tem um endereço. Com isso em mente, estamos prontos para conhecer o protagonista da nossa história. Essa ideia simples de endereço é a chave que vai abrir a porta para o mundo dos ponteiros. Olha, se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é esta aqui. Um ponteiro não é nada mais do que um endereço. Vamos de novo, para fixar bem. Um ponteiro é um endereço. Não é feitiçaria, não é nada de outro mundo. É só uma variável que guarda o endereço de outra variável. Pensa num post-it onde você anota o número do escaninho que guardou algo importante. O post-it é o ponteiro. Vamos ver isso acontecendo passo a passo. Primeiro a gente cria uma caixinha normal, a variável k, e bota o número 5 lá dentro. Tranquilo? Segundo passo, a gente cria uma outra caixinha, a pk, mas ela é especial. Ela foi feita para guardar um endereço. E por fim, no terceiro passo, a gente usa o e-comercial, o end, que basicamente pergunta: Ei, k, qual o seu endereço? A gente pega essa resposta, que é o endereço de k, e guarda dentro da caixinha pk. Pronto. A partir de agora, pk sabe exatamente onde encontrar a k. Ele está apontando para ela. Armados com esse novo superpoder de saber os endereços, finalmente a gente pode voltar para o nosso problema inicial. Agora sim, a gente tem a ferramenta certa para consertar aquela função de troca e fazer ela funcionar como deveria. Ok, o ponteiro tem um endereço, mas e aí? Como é que a gente usa esse endereço para chegar no valor que está guardado lá? A resposta é a dereferenciação. O asterisco é a nossa chave mágica. Usar ele é como seguir a seta. A gente vai até o endereço que o ponteiro está guardando e consegue mexer diretamente no dado original que está lá. E olha que poderoso isso aqui. A gente tem duas formas de fazer a mesma coisa. A gente pode ir direto na variável k e mudar o valor para 35, ou a gente pode usar o nosso ponteiro pk e dizer: vá até o endereço que você aponta e mude o valor que está lá para 35. O resultado final é exatamente o mesmo. São só dois caminhos diferentes para o mesmo destino. E tá aí, a solução elegante para o nosso quebra-cabeça. Olha só a diferença. O jeito antigo passava cópias inúteis. O jeito novo, com ponteiros, passa os endereços. A nossa função agora não recebe mais os valores em si, mas sim os endereços de onde os valores estão.
Em vez de receber a fotocópia, ela está recebendo um mapa do tesouro que leva direto aos dados originais. Essa analogia do caderno resume tudo perfeitamente. Antes, a gente entregava uma xerox da página para nossa função. Ela podia rabiscar o que quisesse, mas no fim a xerox ia para o lixo. Agora não. Ao passar o endereço, a gente está entregando o caderno original. Qualquer coisa que a função mudar ali, fica mudado para sempre, porque a alteração foi feita direto na fonte. Usar ponteiros é que nem pilotar um carro de corrida. É absurdamente poderoso, mas é bom conhecer as regras para não bater feio. Então, vamos passar rapidinho por umas dicas essenciais para usar ponteiros com segurança. Uma pergunta importantíssima. E se a gente cria um ponteiro, mas não dá um endereço para ele apontar? O que acontece se a gente tentar usar esse ponteiro solto por aí? Essa é uma das questões de segurança mais cruciais quando se fala de ponteiros. A consequência é um dos erros mais famosos e temidos da programação, o Segmentation Fault, a falha de segmentação. É o sistema operacional agindo como um segurança de balada, barrando o seu programa na porta e falando, opa, você tentou acessar uma área da memória que não te pertence. E aí ele fecha o programa na hora, para proteger todo o resto do sistema. Para evitar isso, a boa prática é a seguinte. Se você criou um ponteiro e ainda não sabe para onde ele vai apontar, inicialize ele com um null. Null é um endereço especial que significa lugar nenhum. E aqui vai uma ideia que parece estranha, mas faz todo sentido. Um programa que quebra na hora porque tentou usar um ponteiro null é uma coisa boa, sério? É muito melhor ter um erro claro e imediato do que deixar o programa rodando e sem a gente saber corrompendo outros dados na memória. A sintaxe às vezes dá um nó na cabeça, né? Mas a regra é simples. O asterisco tem dupla personalidade. Na declaração tipo int estrela pk, ele está dizendo isto é um ponteiro. Em qualquer outro lugar, tipo estrela pk igual a 35, ele está dando uma ordem. Vá até o endereço que está guardado aí. Já o e comercial é sempre um pedido. Me dê o seu endereço. Se a gente mantiver isso claro na cabeça, a maioria dos erros já era. E para a gente fechar com chave de ouro, uma pequena revelação. Existe uma estrutura de dados que a maioria das pessoas que programam usa desde o primeiro dia, sem nem desconfiar que por baixo dos panos, o tempo todo, já estavam usando ponteiros. Pois é, Arrays. em linguagens como C, o nome de um array não é o array todo não. Ele é, na verdade, um ponteiro que aponta para o endereço do primeiro elemento. É por isso que quando a gente passa um array para uma função, qualquer mudança lá dentro afeta o array original. A gente nunca teve passando uma cópia. Era um endereço o tempo todo. E assim a gente fecha o círculo. Ponteiros nos dão um poder absurdo, o acesso direto para ler e escrever na memória do computador. Isso abre as portas para criar programas muito eficientes e com técnicas super avançadas, mas, como a gente viu, exige muita responsabilidade. Então a pergunta que fica é, agora, entendendo esse acesso direto à memória, como isso muda a nossa forma de pensar e de construir software?